Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver mais um exemplo de execução do teste de Wilcoxon para uma amostra, utilizando o SPSS. Agora vamos ver se os níveis de ansiedade pré-natal das grávidas primíparas, portanto as que estão na sua primeira gravidez, estão com valores médios, 12 pontos, numa escala que vai de 4 a 20, significa que estão a 8 pontos de distância do mínimo e a 8 pontos de distância do máximo. Ou seja, têm um nível de ansiedade médio, estão com a ansiedade controlada. Entrando no diagrama da estatística inferencial, nós vemos que a primeira etapa consiste em identificar as variáveis em questão, que neste caso é apenas uma, que é o tal score da ansiedade pré-natal, que surge na linha 75 da base de dados, é uma variável do tipo escalar, portanto é numérica, score da ansiedade específica da gravidez, antes de receber o ensino. E os seus valores vão desde um mínimo de 4 até um máximo de 20. Por exemplo, a primeira grávida está relativamente ansiosa, tem 15, está próximo de 20. A terceira já está mais tranquila, tem 7, está próxima de 4. E assim sucessivamente. Só que nestas 50 grávidas que aqui estão misturadas as primíparas e as multíparas, as que já tiveram outros filhos e estão na segunda, terceira gravidez. Por isso, a primeira coisa a fazer é filtrar a base de dados de forma a que ela mostre apenas as que são primíparas. Para isso, poderemos ir ao menu Data Select Cases e dizer que em vez de todos os casos, queremos apenas aqueles que satisfazem uma determinada condição e definir a condição no botão Se, que é a grávida primípara ser igual a 1, que significa o sim. Com o botão direito em cima do nome da variável, eu posso ver a sua informação e confirmar isso mesmo. A grávida primípara, 1 sim, 2 não. Por isso, quando eu digo primípara igual a 1, estou a selecionar apenas as primíparas. Continuo, OK. E aparecem aqui cortadas algumas das linhas da base de dados, permanecendo apenas aquelas que são primíparas. E em vez de 50, por análises anteriores, já sei que são apenas 26 as mulheres que ficaram na base de dados. A segunda etapa, de que tipo é a variável, o score de ansiedade, é escalar. E se há apenas uma variável em questão? Sim, pelo que no segundo diagrama, continuamos. Essa variável é nominal ou ordinal? Não, é escalar. Existem mais de 30 sujeitos na amostra? Não, existem apenas 26. Tenho então que testar a normalidade da variável, do score da ansiedade, para, se ela for normal, fazer um tipo de teste, se ela não for normal, fazer outro tipo de teste. Esse teste de normalidade já foi abordado noutros vídeos, mas, só para relembrar, a hipótese nula diz, neste caso, que a ansiedade das grávidas segue uma distribuição normal, a hipótese alternativa diz que a ansiedade das grávidas não segue a distribuição normal. Este exemplo está para outra variável, mas as hipóteses são exatamente as mesmas. Depois teria que conduzir o teste através destas opções, mas que, como já está documentado noutros vídeos, vou fazê-lo de imediato no SPSS. Primeiro, menu Analyze e Explore. Depois, vou clicar com o botão direito do rato em cima de uma variável qualquer para que sejam apresentados os seus nomes em vez dos seus rótulos, o que torna mais fácil identificar as variáveis. E vou escolher a variável do score de ansiedade. Vou aqui ao botão dos gráficos, pedir que quero testes de normalidade e mais nada, não quero nem gráficos de nenhum tipo. Continuo e OK. Com o resultado a aparecer numa nova janela de output, eu vejo que efetivamente são apenas 26 os casos processados, portanto não são as 50 mulheres da lista, mas apenas as primíparas, e vejo aqui nos testes de normalidade, mais concretamente no de Shapiro-Wilk, que o seu valor de P é de 0,019, logo menor que 0,05, pelo que rejeito a hipótese nula da variável seguir a distribuição normal. Como não segue a distribuição normal, neste diagrama sei que tenho que seguir para o teste do Wilcoxon para uma amostra e agora sim vou fazer o teste principal, cujo exemplo é confirmar que a nossa amostra de grávidas primíparas, se na população de onde elas saíram, a sua ansiedade pré-natal se aproxima de um valor médio de 12 pontos na escala que vai de 4 a 20. O primeiro passo consiste em escrever as hipóteses. A hipótese nula diz que a ansiedade mediana dessas grávidas é igual a 12 e a hipótese alternativa diz que a ansiedade mediana é diferente de 12. Estamos perante um teste bilateral que é igual versus diferente e não menor ou igual versus maior ou vice-versa. Porquê a mediana? Porque como a ansiedade pré-natal não segue a distribuição normal, já não poderemos utilizar a média como o valor mais típico, mais representativo da distribuição de todos os valores, mas sim a mediana. Daí que é essa a estatística que aparece nas hipóteses. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que está disponível neste caminho. Menu Analyze, Non-Parametric Tests e OneSample, uma única amostra. Ao contrário do que temos vindo a fazer até agora, temos vindo à secção das Legacy Dialogues e escolhemos aqui o teste que queremos fazer.
Como o teste do Wilcoxon para uma amostra não surge aqui, não está disponível, teremos que ir pelo assistente de estatística inferencial e, passo a passo, vamos preencher estes 3 separadores para realizar o teste. Daí que, segundo passo, no separador dos objetivos, vamos escolher uma análise personalizada, Customize Analysis. No separador dos campos, temos que dizer qual é a variável que queremos analisar. Neste caso, por defeito, ele coloca-as todas do lado das variáveis a testar, mas eu vou selecionar a primeira e com o Shift premido até à última para as remover da lista e agora sim vou escolher apenas aquela que me interessa, que é o tal score da ansiedade específica da gravidez, para passar para a direita. Finalmente, no terceiro campo, nos Settings, há que selecionar estas 3 questões, nomeadamente Customize Tests, depois comparar a mediana para um valor hipotético, utilizando o tal teste do Wilcoxon, e finalmente dizer qual é o valor contra o qual queremos comparar, que neste caso é 12, conforme referiam as hipóteses. E, para terminar, basta oprimir o botão Run e o teste é executado. Vou minimizar aqui os pressupostos, que era a normalidade, e surge aqui então a tabela com os resultados do teste. Terceiro passo, registar o valor de P, SIG, decidir rejeitar ou não a hipótese nula. Há aqui um bug no SPSS, não é 333, mas sim 0,333, portanto o valor de P são 33,3%, por sua vez é maior que 5%, logo a probabilidade da hipótese nula acontecer é bastante razoável, não vou rejeitá-la. E neste caso, como o teste é bilateral, não preciso de dividir o valor de P por 2, como se ele fosse unilateral, se eu tivesse dito maior que ou menor que. Continuando, eu posso obter mais informação sobre o teste se no SPSS der um duplo clique na tabela de resultados do teste e surge-me então uma nova janela com a mesma tabela no separador do lado esquerdo, mas com mais informação no separador do lado direito, nomeadamente as estatísticas do teste, do Wilcoxon, o tal valor de P que cá está 0,333, não era 333, mas sim 0,333, e um gráfico onde eu vejo que a verde aparece a mediana hipotética, eu comparei contra 12, e a azul aparece a mediana observada na amostra, aquilo que aconteceu efetivamente. Obtive 13. 13 em relação a 12 não é assim uma diferença tão grande que me levasse a rejeitar a hipótese nula, por isso é que eu não a rejeitei. E a conclusão, no quarto e último passo, é: como eu não rejeito a hipótese nula, não há evidência estatística suficiente para afirmar que a ansiedade mediana das grávidas primíparas é diferente de 12. Tenho que continuar a assumir que na população de onde saiu a nossa amostra, elas têm ansiedades nos níveis médios, estão controladas a nível de ansiedade. Repare-se que a tal diferença de 13 para 12, que o gráfico ilustra, não foi considerada estatisticamente significativa. E esta decisão foi tomada para um nível de confiança de 95%, porque utilizamos o critério de rejeição dos 5%. Resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts. Estamos na terceira e última etapa de conduzir um projeto de investigação, a fase empírica, e nas suas 2 etapas do meio, que consistem em analisar os dados. Neste caso, vimos como fazer um teste do Wilcoxon para uma amostra e como interpretar os resultados desse teste através do seu valor de P, e chegamos à conclusão que os níveis de ansiedade destas grávidas estavam relativamente controlados.